Vou convidar você para sentar aqui um pouquinho comigo nessa manhã de sexta-feira, para que a gente possa conversar um pouco, porque logo após o Carnaval começa então o tempo da Quaresma, que tem início na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, marcando o início desse tempo. E na Quaresma, a Igreja do Brasil celebra também a Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Tradicionalmente, essa campanha é um convite à reflexão, à prática da solidariedade. E para falar sobre essa importante ação, eu vou agora conversar com o padre Jean Paul, ele que é secretário executivo de campanhas da CNBB e vai nos trazer um pouco qual é a perspectiva da campanha da fraternidade nesse ano de 2025. Bom dia, padre Jean. Bom dia, padre Jadeilson. Bom dia a todos os telespectadores, a essa família de amor que se reúne na TV Pai Eterno. Que bênção, padre. Desde já, muito obrigado pela sua participação. É importante que nós, como igreja, estejamos aqui para também informar, esclarecer para todos os fiéis qual o propósito da campanha da fraternidade desse ano, que tem como tema ecologia integral. A pergunta que eu faço é: o que levou a CNBB a escolher esse tema e qual a relevância dele para a sociedade atual? Do CONCEP, o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB, levaram em consideração os 10 anos da publicação da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, a recente publicação da exortação apostólica Laudate Deum, nas quais o Papa chama a atenção de todos os fiéis e do mundo para a necessidade de uma conversão ecológica, para a necessidade de mudanças concretas de atitude em vista da conservação da vida no nosso planeta, nesta casa comum que nos abriga. Também levaram em consideração a celebração dos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. O cântico de um homem plenamente reconciliado com Deus, com as criaturas e consigo mesmo, composto em 1225 em Assis. E, por fim, a conferência levou em consideração a realização da COP30 em novembro deste ano no Brasil, em Belém, em plena Amazônia. São essas 3, entre outras, motivações que os bispos levaram em consideração ao escolher este tema para a campanha da fraternidade deste ano. Padre, talvez quem está em casa nos acompanhando não tenha clareza do que significa ecologia integral. O que é que nós vamos refletir a partir dessa definição? O que é uma ecologia integral? Nós poderíamos resumir ecologia integral dizendo que é o conjunto de todas as necessidades para a vida no planeta. Não só a nossa vida, mas a vida de todos os seres vivos e as relações que esses seres vivos travam dentro desta casa comum que é o planeta Terra. Nós não estamos abordando uma dimensão da ecologia, qual seria a dos biomas já tratados em 2017, qual seria a água já tratada em 2004, qual seria a terra já tratada em 1986. Mas agora nós queremos tomar consciência e nos converter acerca das nossas atitudes sobre as condições de vida no planeta. E nós, seres humanos, estamos inclusos dentro dessa ecologia, né? Nós temos acompanhado nos últimos anos, principalmente no Brasil, vários fenômenos, várias catástrofes. Tivemos aí recentemente no Rio Grande do Sul e o que mais nos chama a atenção é que muitas vezes nós só tomamos uma atitude depois que acontece as grandes tragédias. Eu acredito que o que a igreja quer nos fazer pensar como cristãos, primeiramente, é
como eu, cristão, posso mudar essa realidade, mas também provocar a sociedade civil para termos políticas públicas de prevenção. Porque depois que acontece, vem só paliativos. Mas o que fazemos para prevenir que as grandes tragédias aconteçam? Eu acredito que a campanha da fraternidade é uma voz profética da igreja nesse tempo quaresmal, né, padre? Sem dúvida alguma, padre. A campanha da fraternidade é um convite à conversão. Por isso ela se situa e está muito bem situada no tempo da quaresma, no tempo propício à conversão. Nós temos que nos reconhecer causadores dessas tragédias. Ainda que as tragédias não estejam acontecendo conosco, estejam acontecendo lá no Rio Grande do Sul, nós somos todos, como humanidade, causadores dessa tragédia. E essas tragédias têm se repetido em muitos lugares do mundo. Recentemente, nós tivemos os incêndios da Califórnia, nós tivemos chuvas torrenciais na Espanha. Elas se multiplicam e há uma tragédia que nós não damos a necessária atenção a ela. Nós estamos no meio dela e todo o Brasil está envolvido. São as ondas de calor extremo. Nós estamos na terceira onda de calor extremo do Brasil hoje. Há pouco tempo, alguns anos atrás, o Brasil experimentava 2, 3 ondas de calor extremo por ano. Este ano nós já estamos na terceira onda de calor extremo. Esse aquecimento é causado por nossas atitudes. Por isso a campanha da fraternidade acredita numa conversão que nasce no coração humano, não há dúvida de que o coração humano é o lugar onde nasce a conversão, mas que precisa chegar às nossas mãos, às nossas atitudes, envolver as nossas comunidades. As nossas comunidades têm que testemunhar essa conversão, provocando pelo seu testemunho a sociedade civil, e convertendo a sociedade civil, nós precisamos que a boa nova do Evangelho, da responsabilidade do ser humano pelo cuidado e pelo cultivo da casa comum criada por Deus, entre na nossa cultura. O Evangelho só vai chegar ao seu destino final quando ele converter a cultura, não só o coração humano, mas o coração, as ações, a comunidade, a sociedade e a cultura. Padre, nesse sentido, nós podemos dizer que a campanha da fraternidade, ela tem primeiro um objetivo de conversão do coração de cada indivíduo e um segundo objetivo, a conversão cultural, porque não adianta nada nós nos convertermos pessoalmente, mas se a cultura que está à nossa volta também não se converter. É claro que muitas vezes tem gente que diz assim, uma andorinha só não faz verão, né? Não adianta de nada eu fazer e tudo em minha volta está errado. Mas eu acredito que se nós fazemos a nossa parte, querendo ou não, o ambiente à nossa volta vai se transformando. Por exemplo, se eu planto uma sementezinha e cresce uma árvore ao meu lado, essa árvore vai fazer sombra não somente para mim, mas para todos que estão à minha volta. Então, eu acho que a campanha da fraternidade desse ano é muito provocativa. Como o senhor falou, não falando somente de um bioma específico, mas como bem o senhor falou, nós estamos incluídos, nós somos, né, os provocadores, muitas vezes, dessa realidade que estamos vivendo. E a campanha vem aí para nos fazer compreender essa realidade tão difícil e até também caótica, né, nos últimos dias. Mas, padre, nesse ano, ao enfatizar essa urgência da conversão ecológica, como podemos individualmente e socialmente responder a esse apelo, a esse chamado da campanha da fraternidade? Quais seriam as iniciativas práticas? A primeira de todas as iniciativas práticas é tomarmos consciência do pecado ecológico.
nós normalmente negligenciamos no nosso processo de conversão integral a dimensão ecológica. Quem de nós se acusa na confissão de um pecado ecológico, de fazer mal à criação de Deus, de não permitir que a criatura louve o Criador? Nós precisamos tomar consciência da nossa responsabilidade. E ao tomar consciência da nossa responsabilidade, empreender iniciativas concretas, coisas pequenas, mas que fazem a diferença onde nós estamos. Pequenas coisas, como, por exemplo, fechar a torneira quando nós escovamos os dentes, enquanto escovamos os dentes. Nós estamos cuidando da água, essa criatura humilde e casta, como cantou São Francisco de Assis. Ou então, abolirmos o uso dos descartáveis. Cada copinho descartável que nós usamos vai demorar 100 anos para se decompor na natureza. Nós vamos morrer e todos os nossos copinhos ficarão por aí, como lixo. O lixo é algo que nós precisamos nos preocupar muito. Reciclar é muito importante, mas não é o suficiente. Nós precisamos cuidar da quantidade de lixo que nós produzimos e reduzir essa quantidade. O senhor dá o exemplo de plantar árvores. É algo extremamente necessário. Uma rua arborizada, ela pode alcançar até 10 graus a menos de temperatura do que uma rua que não tenha arborização. Então, plantar árvores, ainda que as árvores derrubem folhas na nossa calçada, isso é o de menos. Nós não podemos deixar que a preguiça nos leve a destruir o planeta, a cortar as árvores, a viver num planeta desertificado. Outra coisa, o cuidado no uso dos agrotóxicos. São extremamente prejudiciais. Também evitar as queimadas, que tanto mal fazem ao sistema respiratório humano, mas não só, também dos animais e até mesmo das plantas. E assim, atitudes pequenas, concretas, que, como o senhor dizia, talvez nós tenhamos a impressão de que não vão mudar o mundo. E é verdade. Nós precisamos incidir junto aos governantes das nações, àqueles que nós elegemos para cargos públicos, para que também a sociedade civil organizada se mobilize e crie leis que garantam uma ecologia integral, mas não e nunca abrir mão das nossas pequenas ações. O Papa Francisco, na Laudato Si, diz que nós não podemos esperar as grandes mudanças que venham dos poderosos deste mundo. Nós precisamos fazer as nossas pequenas mudanças, que somadas umas às outras se tornam uma grande mudança. Muito bem, Padre Jean, nós agradecemos pela sua contribuição aqui no nosso programa Família de Amor, nessa sexta-feira, encerrando o mês de fevereiro. E na próxima quarta-feira nós daremos início à quaresma e muitas pessoas assumem nesse tempo quaresmal uma renúncia para ser feita. Tá aí uma dica a partir do que o Padre Jean falou, de alguma renúncia que você pode fazer. Vou eliminar da minha vivência os descartáveis. Não vou usar mais aquele copo de plástico, vou ter a minha garrafinha que eu posso ir enchendo e aí eu vou ajudar o meio ambiente. Mas uma dica, não é só nos 40 dias da quaresma não, viu? E depois voltar a fazer tudo de novo. É para sempre. A gente precisa, de fato, mudar a nossa mente, o nosso coração e o nosso modo de viver neste mundo. Para que a natureza, de fato, possa respirar como criatura de Deus. Padre Jean, muito obrigado. Eu tenho certeza que durante a quaresma nós vamos nos falar outras vezes para trazer à tona esse tema tão importante e urgente nos dias atuais. Minha gratidão. Sempre à disposição, Padre Jadeilson, um prazer, uma alegria e conte sempre conosco. Obrigado por essa oportunidade da TV Pai Eterno de levarmos à família de amor esta reflexão tão urgente e necessária da campanha da fraternidade.
Nós que agradecemos, Padre Jean. Até mais.